Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Washington, D.C. Final da tarde. O sol se punha lentamente atrás dos arranha-céus, projetando longas e ameaçadoras sombras no asfalto molhado. Marcus Walker, 38, ex-fuzileiro naval e especialista em artes marciais, saía do Banco Capitol Trust com um maço de dinheiro cuidadosamente embrulhado em um envelope. Seus olhos castanhos calmos, porém penetrantes, examinavam a rua com precisão militar. Cada detalhe, cada movimento suspeito, era registrado em sua mente como um diário de guerra. Enquanto atravessava a calçada, uma viatura policial preta surgiu de repente à sua frente. As portas se abriram bruscamente, revelando 3 policiais com semblantes tensos e movimentos apressados. Senhor Walker, gritou um deles, um jovem policial branco chamado Derek Arlow. O que é? Marcus começou, mas antes que ele. Assim que ele pôde reagir, Derek e seus colegas arrancaram o envelope de suas mãos, contendo dinheiro. O coração de Marcus batia calmo. Longe de entrar em pânico, ele observava cada movimento, o ângulo de ataque, a posição das mãos, a tensão nos ombros. Tudo na abordagem deles denunciava inexperiência e arrogância. Me dá isso! Gritou Derek, sem perceber que Marcus tinha ele serviu nas forças especiais por mais de 10 anos, período em que haviam lutado em áreas hostis, subjugado dezenas de técnicas de combate corpo a corpo e situações de sobrevivência que poucos homens teriam atravessado. Um passe em falso, um movimento mal calculado, e Marcus reage. Como uma serpente pronta para atacar, ele neutraliza o primeiro policial com um movimento rápido e preciso, desarmando-o e arremessando-o contra a porta do carro. Os outros 2 recuaram, paralisados, sem saber como reagir a uma força que nunca haviam enfrentado antes. Em menos de 30 segundos, Marcus desarmou e controlou a situação, recuperando seu envelope. Nenhum grito, nenhum movimento desperdiçado. Apenas uma frieza, uma precisão quase cirúrgica. Da próxima vez que você tentar roubar o que é meu, pense 2 vezes, murmurou ele. Voz baixa e gélida. Então, tão repentinamente quanto aparecerá em suas vidas, Marcus desapareceu nos becos adjacentes, deixando para trás 3 policiais atônitos. Com a arrogância destruída e a amarga certeza de que haviam acabado de provocar alguém que jamais conseguiriam intimidar. Nessa cidade onde o poder e a autoridade pareciam onipotentes, Marcus Walker acabará de lembrar a todos que algumas forças eram indescritíveis, e que um único erro poderia ter consequências muito graves. A noite caía sobre Arlington, Virgínia. Marcus Walker retornou ao seu apartamento minimalista, porém impecavelmente organizado, no último andar de um prédio discreto. Cada objeto tinha um propósito específico, um saco de pancadas para treinamento, armas de fogo antigas meticulosamente conservadas e um computador seguro para suas pesquisas. Nada em sua vida era deixado ao acaso, nem mesmo as memórias de seu tempo na Marinha, que se recusavam a desaparecer. Ao colocar o envelope com o dinheiro sobre a mesa de vidro, seu celular vibrou. O nome exibido na tela provocou um arrepio na sala, apesar do silêncio. Marcus, é a Karen. Karen? Perguntou ele calmamente com o olhar ainda fixo. Nos bilhetes. A polícia, eles falam. Derek Arlow e meus colegas sabem que você é um ex-fuzileiro naval. Eles estão em pânico. Marcus estreitou ligeiramente os olhos. Não era a primeira vez que seu passado o alcançava, e ele sabia que o pânico era muitas vezes mais perigoso do que a agressão direta. Ele sentou-se no sofá calmo, mas seus pensamentos estavam a 1000 seus anos nas forças especiais não apenas o ensinaram a lutar, ensinaram-lhe também a observar, a antecipar, a transformar o medo e a violência em estratégia. 2 dias antes, 3 policiais pensaram que poderiam intimidar um homem comum. Acabaram de descobrir, tarde demais, que Marcus nunca foi um homem comum. Ele ligou seu computador seguro e começou a procurar por Derek Arlow, bem como por seus 2 colegas envolvidos, Samuel Kent e Thomas Riley. Perfis públicos, hábitos nas redes sociais, rotinas de patrulha, contatos pessoais, nada escapou à atenção de Marcus. Cada detalhe foi registrado em um arquivo criptografado que ele chamou de observações. Eles acham que podem se safar, ele murmurou com o maxilar cerrado. Mas eu vou mostrar isso a eles. Esse é o preço de subestimar alguém. Marcus sabia que não podia agir precipitadamente. A força bruta por si só não resolveria nada. Ele precisava incutir medo neles, semear a dúvida e levá-los a cometer erros. A paciência era sua arma mais poderosa.
Ele passou a noite analisando seus movimentos, os restaurantes que frequentavam, os cafés onde faziam pausas, os caminhos que percorriam para voltar para casa. Cada informação se tornou uma peça de um quebra-cabeça que ele montou metodicamente. Enquanto a cidade adormecia, Marcos ficou junto à janela, observando os postes de luz. Lembrou-se de suas missões: incursões em território hostil, neutralização de múltiplas ameaças, sobrevivência contra todas as probabilidades. Desta vez a missão era diferente, mas o princípio permanecia o mesmo: preparar, antecipar, atacar com precisão no momento certo. No silêncio da noite, uma certeza surgiu para ele: Derek, Samuel e Thomas não sabiam em que tinham se metido, e estavam prestes a descobrir. O domingo amanheceu sob um céu cinzento e baixo. Marcos havia dormido pouco, mas suas pálpebras permaneciam calmas, sua mente alerta substituía o sono. Ele sabia que a raiva, para ser eficaz, precisava ser transformada em um plano. Hoje ele iniciava a fase que no exército era chamada de inteligência e neutralização: observar sem ser visto, aprender sem ser detectado, transformar informações em armas. Ele se levantou, enxugou o rosto com uma toalha, vestiu um casaco escuro e luvas finas. Deixou o envelope com o dinheiro em uma gaveta segura, não estava mais tentando recuperá-lo à força, queria um efeito mais profundo e irreversível: expor a corrupção, obrigá-los a se desfazerem. Antes de sair, ele anotou o que já sabia: nomes, idades, carros, horários de patrulha. Derek Arlow, 28 anos, recém-chegado ao distrito, solteiro, discreto, com um Rolex. Samuel Kent, 37 anos, tem uma filha pequena e mora na região de Crystal City. Thomas Riley, 35 anos, ex-membro da equipe policial, conhecido por se aproveitar da situação. 3 perfis, 3 possíveis pontos fracos. Marcos foi primeiro à delegacia local, não para se apresentar, claro, mas para observar a fachada do prédio, as entradas, as câmeras de segurança visíveis. Posicionou-se a uma certa distância em um café com vista para a rua e ficou observando. Os policiais entravam e saíam, alguns rindo, outros com pressa. Ele viu Derek saindo às 9h12, fardado, guardando nervosamente o distintivo. Samuel chegou mais tarde, parado perto da máquina de refrigerantes, olhando para o celular como se esperasse uma mensagem. Thomas passou de carro, buzinou e desapareceu. Marcos tomava notas. Nada era deixado ao acaso, cada tique, cada hesitação era uma oportunidade. Ele não buscava um confronto físico, ainda não, mas sim um mapa de seus hábitos. A primeira fase consistia em estabelecer uma presença subliminar. Marcos não enviou ameaças explícitas, deixou para trás sinais de que alguém os estava observando. Um adesivo anônimo colado no para-brisa do carro de Derek. Uma câmera de vigilância falsa instalada, sem estar ligada, perto do bar onde Samuel tomava café. Um bilhete anônimo enfiado na caixa de correio do vizinho de Thomas, relatando olhos curiosos, e nada mais. Pequenos gestos que gritavam: você não está mais sozinho, mas não davam nenhuma pista sobre a identidade do observador. Essas ações discretas, porém precisas, começaram a surtir efeito. Imagens e suspeitas se espalharam pelas brigadas. Derek parecia mais nervoso em sua patrulha noturna. Samuel começou a ir para casa mais cedo para verificar as janelas. Thomas gritava um pouco mais alto que o habitual na delegacia, tentando recuperar o controle da situação. Uma semana se passou dessa forma, marcada pela paciência metódica de Marcos. Ele não buscava um erro imediato, buscava uma brecha. E muito rapidamente as brechas apareceram. Durante o intervalo do almoço, Derek recebeu uma ligação de um número desconhecido. A voz do outro lado da linha era modulada, mas a ameaça era clara: sabemos o que você fez. Ele desligou abruptamente, com o rosto pálido e a mão tremendo. Esse tremor foi notado por um colega, um detalhe que se provaria crucial. Marcos não havia feito a ligação. Ele havia encontrado um serviço de mensagens de voz anônimas e programado a sequência de outra parte da cidade. O efeito era exatamente o que ele queria: instilar medo sem deixar rastros. Samuel, por sua vez, encontrou uma foto de um de seus discursos na prefeitura colada na porta do carro, com o slogan "Corrupção Visível" escrito à caneta no canto. Jurou que ia tirar a folha, mas a mensagem já havia sido transmitida. O boato chegou à delegacia. Rapidamente as conversas nos corredores mudaram. Não se falava mais apenas do roubo de dinheiro, agora suspeitavam de uma conspiração maior. Marcos foi aumentando a pressão gradualmente, mas nunca ultrapassou o limite que provocaria uma reação prematura e violenta. Ele sabia dosar a pressão.
Um recibo falso deixado no balcão de um bar frequentado por Thomas, fundos não declarados, seria suficiente para desencadear uma reunião interna. Uma das câmeras externas falsas, posicionada em frente à casa de Samuel, por acaso mostrou a imagem de uma figura indistinta. O suficiente para ele pensar em testemunhas, mas não o suficiente para identificar alguém. Mas Marcos não era apenas um colecionador de mentiras, ele estava em busca da verdade. Durante suas rondas noturnas, ele ouviu sem querer uma conversa entre Derek e um cabo do distrito, uma conversa que incluía risos nervosos e as palavras: "Vamos nos safar dessa, vamos encobrir tudo. Ninguém vai investigar." Marcos sabia que o momento estava se aproximando. Eles poderiam concordar em abafar o caso, mas o medo que Marcos havia semeado os levaria a cometer outros erros, talvez até piores. Certa noite, enquanto seguia Derek à distância pelas margens do Potomac, Marcos observou o jovem policial parar na ponte, olhar para a água e revistar freneticamente os bolsos. Marcos diminuiu o passo, escondendo-se na escuridão de um ônibus estacionado, e viu Derek tirar um maço de notas, não muito, mas o suficiente para denunciar seu desconforto. Derek passou a mão nervosamente pelo rosto e, em seguida, jogou o maço no lixo antes de ir embora. Marcos percebeu. O homem não era um criminoso endurecido, ele estava em pânico. Prova viva de que a pressão funcionava. Mas Marcos não queria uma simples desconstrução psicológica. Ele precisava de provas irrefutáveis. Sabia onde procurar. Contas bancárias ocultas, recibos falsificados, ligações bancárias que ligavam os policiais a laranjas. Graças às suas habilidades em cibersegurança, aprendidas e aprimoradas ao longo de anos de disciplina, ele elaborou um plano para recuperar fragmentos de dados. Não atacaria servidores do governo, era arriscado demais. Em vez disso, mirou nos fornecedores particulares dos policiais, um clube privado onde Thomas começou a frequentar festas, o pequeno restaurante onde Samuel descontava envelopes, a garagem onde Derek guardava seus pertences. Às 2 da manhã, Marcos aproximou-se sorrateiramente do clube privado onde Thomas costumava jogar bilhar. Usou uma chave comum para abrir uma porta de serviço, uma manobra silenciosa e rápida, entrou e localizou o armário de Thomas. Lá dentro, encontrou um envelope com recibos e um comprovante de uma transferência recente para uma conta offshore. Marcos tirou fotos, anotou os detalhes e colocou tudo de volta exatamente no lugar. Sem vestígios, sem pânico, apenas documentação para investigar. Da mesma forma, ele passou a semana seguinte seguindo, fotografando e catalogando. As evidências se acumularam: pequenos pagamentos, recibos anônimos, trocas de mensagens de texto entre os 3 homens e intermediários. Cada elemento parecia insignificante e isoladamente juntos formavam uma teia. Marcos começou a tecer essa teia, conectando os pontos, ligando o dinheiro roubado às contas bancárias e às contas a atos específicos de corrupção. Mas sua vigilância permanecia alta. Certa noite, em um vagão de metrô, enquanto compilava dados digitalizados, ele sentiu uma presença no vagão. Um homem o observava e figura robusta, jaqueta escura. Marcos cerrou os dentes, guardou o laptop na mochila e saiu calmamente do vagão na estação seguinte. Ele havia sido visto, talvez não identificado, mas o suficiente para deixá-lo em alerta. Nos dias que se seguiram, Marcos tornou-se ainda mais cauteloso. Mudou seus perfis online, usou VPNs sofisticadas e impôs prazos mais longos. Mesmo assim, prosseguiu com seu objetivo: reunir provas que as autoridades não pudessem ignorar. Pois ele havia semeado o medo, agora precisava colher a verdade. Nas semanas que se seguiram, Marcus Walker transformou o medo que havia semeado em um instrumento de controle psicológico. Cada movimento, cada respiração dos policiais corruptos era analisado, catalogado e explorado. Ele não buscava violência direta, ainda não, mas um efeito muito mais sutil e duradouro: a manipulação total. Na manhã de segunda-feira, Derek Arlow chegou à delegacia, cada movimento seu carregado de tensão palpável. Seus colegas o observavam, intrigados por suas mãos trêmulas e olhar evasivo. Samuel Kent e Thomas Riley começaram a sentir um desconforto inexplicável, como se alguém estivesse observando cada passo deles. Marcos nunca estava longe, mas sempre invisível. Ele usava binóculos e câmeras escondidas para monitorar seus movimentos. Ele começou com pequenas intervenções calculadas. Um envelope anônimo foi colocado no armário de Derek, bilhetes escritos com tinta indelével com as palavras: "A justiça está de olho em você." Samuel encontrou um bilhete rabiscado no para-brisa do seu carro: "Nada permanece oculto enquanto isso."
Thomas descobriu uma câmera falsa no telhado da garagem onde estacionava o carro, um dispositivo inofensivo, mas suficiente para semear dúvidas. Cada movimento era perfeitamente calculado. Marcos sabia que não podia deixar rastros, mas os policiais deviam ter pressentido uma presença constante e invisível, como se alguém soubesse todos os seus segredos. O medo ia se instalando gradual mas profundamente. Certo dia, Marcos se infiltrou em um bar que Samuel frequentava. Ele deixou um bilhete discreto sobre a mesa, simplesmente: verifique suas contas. Samuel sentou-se, olhou em volta e viu o verdadeiro pânico pela primeira vez. Suas transações bancárias pareciam anormais. Uma transferência recente havia sido estornada. Ele ligou para Derek para se tranquilizar, mas Derek, também nervoso, só conseguiu sussurrar: Eu não sei. Alguém está nos observando. Essa fissura na confiança mútua era exatamente o que Marcos procurava. Ele sabia que homens corruptos entram em pânico mais com a suspeita e a dúvida do que com o confronto direto. A arrogância deles gradualmente se transformou em paranoia. Com o passar da semana, Marcos ganhou impulso. Ele interceptou silenciosamente mensagens de texto e e-mails entre a polícia e contatos suspeitos. Cada prova que coletava fortalecia seu caso e aumentava o pânico deles. Ele ainda não estava lançando um ataque direto, mas controlava o jogo como um mestre do xadrez. Certa noite, Derek voltou para casa e encontrou um simples envelope na porta. Dentro havia uma única fotografia, ele visto de costas, entrando em um caixa eletrônico com Marcos observando à distância. A sombra do passado de Marcos, como fuzileiro naval e mestre de artes marciais, não era visível na foto, mas a assinatura implícita de sua presença foi suficiente para perturbar Derek. Thomas e Samuel começavam a desconfiar um do outro. Quem estava vazando informações? Quem estava vigiando cada movimento deles? Marcos sabia que havia semeado a discórdia perfeita. Dali em diante, o medo e a suspeita seriam seus piores inimigos. Enquanto isso, Marcos continuava a construir uma rede de provas irrefutáveis. Transações bancárias, pequenos casos de corrupção e manipulações financeiras foram todos documentados, fotografados e catalogados. Seu objetivo era claro: derrubar esses policiais corruptos sem que eles pudessem atacá-lo diretamente. A semana terminou com uma imagem marcante: Marcos, sentado em seu apartamento, com os olhos fixos em várias telas que mostravam as idas e vindas de Derek, Samuel e Thomas. Um leve sorriso nos lábios. A tensão era palpável por toda a cidade. Os policiais estavam agora à mercê da própria culpa. Ele murmurou para si mesmo: o medo é uma arma mais poderosa do que qualquer outra, um rifle, e eles nem sabem que estou segurando o cano. A tensão havia atingido o ápice. Derek Arlow, Samuel Kent e Thomas Riley estavam perdendo sono, cada um suspeitando que os outros eram a fonte de seu medo crescente. Marcus Walker, enquanto isso, observava das sombras, pronto para passar da manipulação sutil para o confronto calculado. Ele sabia que o momento se aproximava em que semear o pânico não seria mais suficiente. Ele precisava agir, mas com precisão e controle. A primeira parada foi o armazém abandonado nos arredores da cidade. Marcos vinha observando o local há dias. Derek havia recebido uma ligação misteriosa, Samuel estava seguindo a mesma rota e Thomas insistia em verificar uma remessa de equipamentos. Os três achavam que poderiam armar uma armadilha para o intruso invisível, mas eles não sabiam que Marcos havia planejado tudo desde o início. A noite caía, envolvendo o prédio em completa escuridão. Marcos entrou silenciosamente, usando sua experiência como fuzileiro naval e suas habilidades de infiltração. Cada passo era calculado, cada sombra usada a seu favor. O chão rangia sob as botas dos policiais, mas Marcos permanecia invisível, silencioso como o ar que passa entre os galhos de uma árvore. Os três policiais se reuniram no centro do armazém, suas vozes se misturando ao som do vento. Derek, nervoso, tentou tomar a iniciativa. Onde você está? Mostre-se. Se você vier para nos machucar, nós vamos. Ele gaguejou. Samuel, com a voz trêmula. Thomas, mais agressivo, cerrou os punhos. Vamos pegar vocês em breve. Não importa quem você seja. Mas Marcos não respondeu. Deixou o medo agir por ele. Nas sombras identificou suas fraquezas. Derek muito exposto perto da porta, Samuel absorto em suas emoções, Thomas concentrado na ameaça imaginária à sua frente. O confronto começou com precisão militar. Marcos atacou com um movimento preciso, neutralizando Derek com uma projeção controlada que o deixou inconsciente mas ileso. Samuel instintivamente tentou alcançar uma barra de metal.
Mas Marcos antecipou-se e bloqueou o movimento com uma série de golpes de artes marciais perfeitamente sincronizados, subjugando-o sem usar força excessiva. Thomas avançou contra ele, mas Marcos usou o ambiente a seu favor. Um poste, uma parede, cada objeto transformado em uma ferramenta de neutralização. Em menos de 3 minutos, os 3 policiais estavam subjugados, sentados no chão, ofegantes e indefesos. Marcos permaneceu no centro, calmo, cada respiração controlada, cada músculo sob controle. Você acha que pode intimidar um homem? Isso você poderia roubar o dinheiro dele e sair impune, disse ele com um tom de quem sabia de algo. Voz baixa e gélida. Vocês não são criminosos, vocês são amadores que avaliaram mal a situação. Em seguida, ele pegou um telefone criptografado e transmitiu todas as provas coletadas, transações ilegais, pagamentos corruptos e gravações anônimas de seus esquemas. Em segundos, todo o arquivo foi enviado ao FBI e a jornalistas investigativos. Você terá sua justiça, murmurou Marcos, antes de desaparecer na escuridão da noite, deixando-o para trás. Os policiais atônitos perceberam que acabavam de perder controle total da situação. O capítulo terminou com uma imagem marcante, os 3 homens, sentados no chão do armazém, com expressões que misturavam medo e vergonha, percebendo que sua arrogância os havia traído. Lá fora, Marcos se afastou em silêncio, cada passo calculado, cada movimento invisível, um fantasma da justiça que ele havia imposto à sua maneira. Na cidade, o vento parecia sussurrar. Alguns erros são imperdoáveis, especialmente quando eles acordam um ex-fuzileiro naval. Na manhã seguinte, Washington D.C. acordou com um céu pesado e nublado. Os jornais online exibiam manchetes surpreendentes. 3 policiais corruptos são suspensos após revelações anônimas. Investigação sobre peculato e intimidação. Novas provas entregues ao FBI. Derek Arlow, Samuel Kent e Thomas Riley ainda estavam atordoados. Cada um deles passou a noite repassando as palavras de Marcos em suas mentes, percebendo que haviam sido manipulados e expostos por um mentor invisível. Medo e vergonha os paralisavam. Eles nunca mais seriam os mesmos. A confiança entre eles havia se despedaçado e suas reputações agora estavam manchadas para sempre. Enquanto isso, Marcus Walker observava tudo de seu apartamento longe da confusão. Em suas telas, ele via as reações do público. Jornalistas enfatizavam o rigor e a gravidade da corrupção policial. O FBI abria uma investigação completa e os cidadãos começavam a se perguntar quantos outros Derek Arlows existiam no sistema. Para Marcos, a vitória não residia na violência, mas na justiça implacável e calculada. Ele não buscava humilhar desnecessariamente nem destruir vidas por vingança pessoal. Simplesmente demonstrara que o poder mal utilizado sempre traz suas consequências, especialmente quando encontra um homem treinado para sobreviver a todas as ameaças. Com o passar dos dias, os policiais foram interrogados, disciplinados e alguns foram acusados de corrupção e abuso de poder. As provas que Marcos havia reunido eram irrefutáveis. A cidade aprendeu a respeitar um nome que ainda não conhecia. Marcus Walker, o homem que enfrentará o medo com serenidade. O homem cuja formação militar e disciplina se tornaram uma arma em prol da justiça. Karen, sua amiga leal, ligou para ela mais uma vez. Marcos, é incrível. Você fez o que ninguém mais fez. Não teria ousado. Não se trata de coragem ou bravura. Marcos respondeu calmamente. Apenas disciplina, paciência e de justiça. E às vezes, isso é tudo que importa. A cena final mostrava Marcos caminhando pelas ruas de Washington D.C., desaparecendo na multidão. Ele não era um herói nem um vingador, era simplesmente um homem consciente de que alguns erros são irreparáveis e que a justiça pode ser feita de maneiras inesperadas. Ao desaparecer nas sombras de um beco, um pensamento lhe ocorreu. Nunca subestime alguém que foi treinado para sobreviver, e para proteger o que é certo. E assim terminou o capítulo final desta história. O medo, a manipulação e a disciplina permitiram que Marcus Walker restaurasse a justiça, deixando para trás uma lição que ninguém poderia esquecer.